O presidente da França, Emmanuel Macron, concedeu então a Comenda Légion d'Honneur, a mais alta distinção, portanto, aí da França e uma das condecorações mais famosas do mundo ao senador Randolph Rodrigues. O governo francês afirma que a condecoração é um reconhecimento, portanto, pela atuação do parlamentar no enfrentamento da Covid-19 no Brasil e também por sua defesa fervorosa do meio ambiente e também do Acordo de Paris. O senador é o vice-presidente da CPI da Covid e um dos maiores adversários do governo de Jair Bolsonaro. Ele é o único brasileiro e também o único político que será, portanto, agraciado neste ano. E agora eu quero a sua análise, Cristina Grêmio. Com tantos profissionais de tantas áreas lutando a favor do meio ambiente aqui no Brasil, ele foi escolher justamente o senador Randolph Rodrigues para dar essa comenda Légion d'Honneur, Legião de Honra. Eu acho que a escolha foi muito mal feita. O presidente da França já é mal informado sobre o Brasil, tão mal informado que quando teve aquela primeira boataria de incêndios criminosos na Amazônia, ele colocou uma foto de 2003, lembram disso? Uma foto de que a Amazônia estaria em chamas, que se espalhou pelo mundo, vários atores de Hollywood compartilhando e levando adiante essa denúncia do presidente da França, e a foto era de um fotógrafo que tinha falecido há muitos anos, inclusive, era uma foto antiga, que eu me lembre, nunca o presidente Macron veio a público pedir desculpas por tamanha gafe. E eu também não lembro do senador Randolph esclarecendo essa gafe do presidente francês na época. Então, para mim, isso é mais troca de favores entre dois opositores do presidente Bolsonaro. O presidente Macron tem interesses comerciais, ele combate aquele acordo do Mercosul com a União Europeia abertamente em defesa dos agricultores franceses, aí está no papel dele como presidente da França, mas é desonesto esse combate quando ele parte para mentiras, para omitir informações ou para colocar no debate informações erradas, e eu acho que essa comenda aí está mais ou menos nessa linha. Tenho certeza que os ambientalistas brasileiros teriam vários outros nomes para indicar, e se ele só escolhe um brasileiro e escolhe justamente o senador Randolph, eu só posso dizer que ele escolheu muito mal. Ana Paula, queria também a sua avaliação sobre essa homenagem ao senador Randolph Rodrigues pela França. Bom, eu vou discordar da minha querida Cris, eu não estou surpresa não, eu acho que a surpresa seria se um personagem tosco como esse, né, como o presidente francês Macron, concedesse aí uma medalha à doutora Anísia Yamaguchi, ou ao doutor Zeballos, doutor Paulo Porto, ou ao Tarcísio, né, o ministro Tarcísio, que tem feito aí um trabalho absolutamente técnico e impecável, né, na nossa infraestrutura, no coração da nossa infraestrutura, levando aí o real progresso físico mesmo, né, literal, de estradas e pontes e obras aí em todo o Brasil. Aí sim, né, a gente estaria aí chocado, né, se o Macron concedesse alguma medalha para alguém que realmente estivesse trabalhando ou na frente aí da pandemia, no fronte da pandemia, como qualquer médico sério ou qualquer político sério. Macron conceder medalha a Randolph Rodrigues, como a Cris muito bem lembrou, ele tuitou uma foto falsa, uma foto antiga, como se fosse das queimadas recentes. Ele chamou a Amazônia, ele já chamou a Amazônia de pulmão do mundo, o que não é verdade. É só a gente voltar aí rapidamente para uma aula rápida da nossa quinta série. Os pulmões do mundo são os oceanos, exatamente ali com as algas todas, fazendo toda o que é chamado, né, do pulmão do mundo dentro dos oceanos. Não é a Amazônia, não é o pulmão do mundo, basta um rápido Google aí também. E Macron também é um demagogo, né, que fala tanto em relação ao meio ambiente, que grita tanto em relação ao meio ambiente, mas ele se cala, por exemplo, quando ele vê os incêndios históricos do ano passado, por exemplo, na Sibéria, né, que inclusive derreteram ali a camada
de permafrost, né? Uma coisa podendo liberar gás carbônico ali, o CO2 do solo, e ele ficou caladinho, exatamente porque ele depende de toda a cadeia de gás ali comprada da Rússia. E ele não falou absolutamente nada em relação a isso. Então, Macron conceder medalha a Randolph Rodrigues, outro aí também que parece que na CPI ele fala uma coisa, mas esquece que existem vídeos dele aí, como nós vimos, trouxemos ontem aqui, dele fazendo pressão na Anvisa para liberar a Covaxin, uma coisa que agora ele critica na própria CPI. Então não há surpresa nenhuma, surpresa seria se o Macron tivesse alguma relevância, inclusive no próprio país dele. Eu estava vendo agora, recentemente, que as pesquisas já dão números muito baixos da popularidade dele na França, a França com uma crise migratória muito grande também, as pessoas aí, as ruas da França absolutamente lotadas contra o passaporte sanitário, contra a liberdade de expressão, contra a liberdade de questionar se querem vacinar ou não. Então, eu acho que ele tem que se preocupar muito mais ali com o quarto dele, que está muito bagunçado, do que ficar concedendo medalha a Randolph Rodrigues, mas não é surpresa nenhuma. Surpresa seria se ele concedesse medalha para alguém competente. Zé Maria, a gente sabe que essa questão ambiental tem uma grande disputa econômica envolvida também, né, Zé Maria? Se fosse o senador Randolph Rodrigues, eu ficaria com vergonha de receber essa honraria de uma pessoa que ataca a imagem do Brasil, prejudica fortemente os negócios brasileiros, principalmente do agronegócio, que é o carro-chefe do Brasil hoje em exportação, né, no exterior. A França, ela há muito perdeu essa história aí da esquerda francesa. A França já não é mais gauche como antigamente, não é mais. E perdeu, inclusive, essa esquerda francesa, o apoio da classe trabalhadora francesa. O presidente francês, ele usou essa imagem que a Anne e que a Cris falaram, né? É uma imagem de 1970, que eles simplesmente foram num banco de dados da internet, existem vários, né, que vendem imagens, e eles capturaram uma imagem lá dos anos 70, de uma expedição de um americano, fotógrafo, veio aqui, fez e pronto. Quer dizer, é uma irresponsabilidade para atacar a imagem de um país. Ele foi pressionado internamente pelos agricultores franceses, exatamente pelo crescimento do Brasil. O crescimento de exportação do Brasil vem também em qualidade de produto, além de quantidade. E o Brasil tem que entrar urgentemente na elaboração de produtos, agregação de valores, para melhorar, inclusive, o nível de exportação. E é isso que teme a França. E o presidente francês, sendo pressionado internamente, entrou nessa guerra, dizendo que o Brasil estava colocando fogo na floresta amazônica, transmitindo a ideia, ele não disse na publicação, mas transmitiu a ideia de que a soja, a proteína brasileira são às custas de devastação da floresta amazônica. Isso não é verdade. O Brasil não aumentou a área plantada para aumentar a produtividade, ou seja, produção por metro quadrado, né? Então, o Brasil hoje está sendo atacado pelo presidente francês, que oferece a um senador brasileiro uma medalha que, se fosse eu, iria dizer o seguinte: não, muito obrigado. Vocês são contra os interesses brasileiros. Augusto, o governo Macron, então, ele concedeu uma condecoração a Randolph Rodrigues pela sua atuação em relação ao combate à Covid-19 aqui no país e também a defesa fervorosa do meio ambiente e do Acordo de Paris. Augusto. Coisa bonita, né? Ele deve ter ficado impressionado com aquele chilique, né? O faniquito. Espetacular, se o Bia puder mostrar outra vez, valeria a pena rever que o Randolph Rodrigues teve, que o credenciou aos olhos do Macron, aparentemente, aí para a presidência da Organização Mundial de Saúde, por exemplo. Seria uma boa, pelo desempenho do Randolph e pelo desempenho da OMS na pandemia. O que o Macron entende
de pandemia, ou de floresta amazônica, ou de meio ambiente, para começar a soltar medalhas e homenagens aqui no Brasil. Isso é um completo absurdo. Agora, eu andei me ausentando aqui do programa para tratar de alguns problemas. Entre eles é a minha preparação para assumir o cargo de presidente da CPI, né? Esse caso vai ser examinado lá também. No momento, eu estou me preocupando mais com questões protocolares. Eu até queria que depois os nossos companheiros aí, que nos seguem todos os dias, opinassem. Eu ainda não sei como homenageá-los. Temos a relatora, Ana Paula, vou combinar com ela. A gente precisa homenagear os investigados que serão examinados por nós. Eu não sei, por exemplo, se eu uso o número de um processo, como faz o Renan, ele põe o número de mortos por Covid, né? Para dizer que o Bolsonaro é o responsável por tudo. Eu não sei se eu uso um dos processos do Renan no peito, ou o artigo do Código Penal, o número do artigo do Código Penal que ele atropelou, ou quantos fios de cabelo ele pôs às custas, com viagens às custas dos pagadores de impostos, né? Esse implante que piorou a cabeça dele. Então, vamos examinar tudo isso aí, como a gente vai tratar esse pessoal. Os médicos já pediram que a gente não use muito prontuário, quando a gente se refere ao Renan, prontuário ambulante, né, ao Aziz. Eles pedem que a gente use capivara mesmo, porque os assim designados entendem melhor a palavra e não se confunde com prontuário médico. Eles sabem que capivara é folha de serviços prestados à ladroagem contra o Código Penal. Então, a gente vai tratar deles quando a CPI começar a trabalhar. CPI da CPI.